Olá, olá, vem surgindo um novo tempo, traz glórias do dia. Oi, Ana Flores Luz, com seus cabelos vermelhos. Amor, eu quero você aqui, hein? Minha deusa. Marcinha, vou começar por você, Marcinha. Olha o que chegou aqui em casa. Variando das ideias. Oh. E o coração? Anda meio que dando saltos, disperso, querendo ser livre de solidões que nos acercam sem querer. E o coração teima em acreditar em tempos de ternura, de afetos, de amor no pôr do sol, de amor à luz da lua, de amor, enfim, de apenas olhar nos olhos e sorrir e querer ficar infinitamente. Olá, elaê. Aí o que chega junto? Marcinha, você me surpreendendo. Olha isso aqui, menina. Olha isso aqui. Ó. Chazinho de sálvia, menta, capim-limão. Chazinho de alfazema, jasmim e macela, que eu amo. Travesseiro de macela. Calêndula, nips de cacau e pimenta rosa. Olha, que capricho, que coisa mais fofa isso. Ainda vem com bilhetinho. Olha a dúvida. Olá, Marcinha. O seu pedido foi preparado com muito amor e carinho e gratidão. Espero que a sua amiga ame os sabores exclusivos. Uau! Eu vou deixar para experimentar daqui a pouco. Obrigada, Marcinha. Um carinho desse, a gente até se emociona. Vou ler aqui enquanto as minhas amigas, meus amigos cirandeiros chegam, se aconchegam, se aprumam. Vamos ver o que tem aqui nos 365 dias do meu mestre da Isaac Queda para esse 1º de julho. Chegamos no meio do ano, gente. Olha que beleza. 1º de julho. Hoje também, em meio à turbulenta realidade do mundo dos homens, realize cada uma de suas tarefas, sempre mantendo um sereno sorriso no rosto. 1º de julho. Mais incentivos. Enquanto Fabrícia, né? Fabrícia. O budismo é o ensinamento da mais suprema razão. Portanto, a força de sua fé deve se manifestar no estudo, no planejamento, na criatividade e nos esforços redobrados. A recitação do Daimoku é o mantra Nam-myoho Renge Kyo Nam-myoho, né? A recitação do Daimoku, com toda a seriedade, é a fonte da energia para enfrentar os desafios. É a própria energia vital. Então, e assim, para quem está chegando hoje, esse é o quase fechamento do novo ciclo da Ciranda das Mulheres Sábias, que começou com uma leitura e tomou assim uma proporção de autocuidado, de cuidar do outro, de formar um círculo, de se incentivar, de ressignificar esse momento, né? Como a minha amiga Luísa Sarmento, me senti desafiada. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que a gente vai criar uma hashtag assim, uau, do Círculo da Ciranda. Círculo da Ciranda é ótimo. Círculo das Mulheres Sábias, ressignificando a felicidade no dia a dia. E esse livro, assim, ele realmente, de fino, ele não tem nada. Ele é o próprio universo que contém aqui em cada página. E às vezes, como ele é um livrinho assim que me acompanha há muitos anos, às vezes eu tenho ele como um oráculo também. Hoje nós vamos falar sobre oráculos, que é a fonte de conhecimento mais antiga, daqueles povos antigos, né? Que tudo era um mistério, então os sonhos eram oráculos, né? A percepção que você tinha da natureza era um oráculo. Então nada mais é do que você se integrar à natureza, né? E poder confiar
naquilo que falou ontem, na sua intuição, mas de uma forma integrada. Não numa intuição que é baseado apenas em algumas crenças que acabam limitando, né? Acabam trazendo a gente para um caminho de não autoconhecimento, né? Mas de perpetuar algo que a gente já precisa eliminar. Então, aqui a gente precisa mesmo é se integrar à natureza. Vem surgindo um novo tempo. Aí, assim, eu abri na página. Olha o que diz. Eu também tenho ele como um oráculo. Agora, com os ventos ousados, as folhas dessas arvoretas altas e lindas estão sempre em movimento, sempre falando com 1000 reflexos de verde. Se isso não for um milagre, não sabemos nada sobre os verdadeiros milagres. Pois quem será capaz de dizer que alguma coisa querida que foi rasgada e retalhada morreu de verdade? Quanto a qualquer mulher arrasada, quem poderá um dia começar a avaliar que grande vida acabará por brotar dos seus cortes, dos seus ferimentos, da eletricidade empurrada para cima a partir do seu cerne oculto, aquele estopim dourado? Por mais que ela tenha sofrido mutilações profundas, sua raiz radiante ainda está viva, ainda está produzindo e sempre estará à procura da vida significativa a céu aberto. Dentro da psique de muitas mulheres existe algo que entende intuitivamente que o conceito de curar está incluído a palavra saúde. Quando ferida, ela se torna cheia de cura, cheia de recursos de cura, o que significa que algum filamento vibrante gerador de vida no seu espírito e na sua alma se move persistentemente na direção da nova vida. Seja em busca de muitos tipos de forças, seja na reconstituição da integridade, seja na criação de um novo tipo de integridade, diferente da que havia antes. Essa força interna é cheia de impulso pelo bem-estar. Ela acredita num fator de salvação que pode resistir e há de resistir sempre. Então nós vamos chamar a Fabrícia, vamos chamar a Fabrícia. Eu a escrevi aqui, não estou achando. Fabrícia Furtark, que nome forte. Depois você vai falar da origem desse nome, hein, Fabrícia? Oraculista, psicoterapeuta holística, leitura de vários tarôs, e ela é guardiã desse saber que ela traz como uma fonte de autoconhecimento e cura. Então ela vai chegar aqui, Fabrícia, e falar, você agora que vai falar sobre você que mora aí. Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Fabrícia, Fabrícia. Oi, Valéria! Minha linda! Que felicidade estar aqui. Tudo bem? Muita! Para mim também, meu amor. Seja bem-vinda. Ah, que bom, viu? Primeiro eu quero falar que para mim é uma alegria imensa participar dessa live, porque já passaram mulheres maravilhosas aqui e o que fortalece ainda mais essa questão do feminino, que é visto como frágil, e frágil a gente não tem nada, né? Não, não. É como eu disse, né? Contém esse estopim. Às vezes, uma fragilidade é um sinal do que a gente precisa florescer, né? Exatamente. Ressignificar. Mas nós vamos começar assim, a live vai ser sua, toda sua. Mas eu Certo. gostaria que você começasse falando, claro, né, seus dons, né, e como você chegou nesse lugar. Né, o que te levou a ser uma oraculista, a ler oráculos, a encontrar nesse caminho um significado para a sua vida? Então, na verdade, eu sempre estive ligada a isso.
né? Desde pequena, eu sempre estava ligada a esoterismo, ligada a signos, sempre ia buscar. Eu lembro de um livro que eu li do Paulo Coelho Brita, e eu me identifiquei horrores com aquele livro, né? E assim, fui buscando esse conhecimento desde muito nova. A minha família é kardecista, certo? Eu tenho uma irmã que sempre foi muito ligada a isso, à espiritualidade, e eu fui seguindo esses passos, né? Mas aí eu vim para Aracaju e vim fazer aqui há 20 anos atrás um curso de terapias holísticas, certo? E fiquei nesse ramo durante muito tempo. Depois fui buscar outros caminhos, porque na verdade a gente sempre tenta se adequar ao que a sociedade espera da gente, né? Então, assim, eu fui para publicidade e propaganda, tentei pedagogia e, assim, senti que não era o meu caminho, nenhum daqueles caminhos que eu fui trilhar me deixava completa, me fazia feliz. E aí, depois de uma depressão que eu tive pós-filho, foi que eu tive um chamado. Eu tive um sonho com as runas, e daí eu fui pesquisar sobre as runas, comecei a pesquisar sobre esse oráculo, e comecei a fazer jogos para amigos, para outras pessoas próximas. E essas runas, ela abriu aí esse campo de visão para outros oráculos, certo? E aí eu sempre deixo muito claro que esses oráculos, a forma que eu trabalho é uma forma terapêutica. Eu agreguei o que eu já fazia como terapeuta holística e trouxe os oráculos para esse mundo de uma forma para auxiliar e ajudar, certo? Porque as pessoas elas têm uma visão diferente quando fala oráculo. A gente já acende a luz para evidência, né? Aquela coisa do Sim, destino, aquilo que está predestinado, que vai acontecer e você não tem o domínio sobre a sua vida. E nós temos o livre-arbítrio. Então, o que o oráculo ele vai oferecer ali são situações, esclarecimentos de algo que você está vivenciando, e dentro do jogo pode-se abrir aí caminhos que ele vai esclarecer, ele vai acender aquela luz, mas nós somos responsáveis por nosso destino, pelo caminho que a gente vai escolher. E existem situações kármicas, que são situações ali que não tem como fugir. Então, eu, como oraculista, não posso determinar o que o outro vai fazer. Eu posso trazer ali orientações e a pessoa ela vai seguir ou não. Então, eu deixo muito certo. claro isso, porque as pessoas elas estão habituadas a viver aquele oráculo de vidência, onde você vai fazer ali uma previsão e você, como o consulente, você não vai ter poder sobre a sua vida. E nós temos, porque a vida da gente muda o tempo inteiro, né? De acordo com o caminho que a gente segue, tá tudo mudando o tempo todo. Então, ali ele vai ser um orientador, ele vai estar te ajudando, porém, não vai estar aí firmando um destino fixo. Certo. Isso é demais. Muito, muito legal você começar porque tem uma fantasia na cabeça da gente, né? Como se a gente pudesse. No budismo fala muito isso também, né? Quando a gente fala que né, é o ensino da razão suprema, né? Que assim, que isso, né, é a força da sua fé que deve se manifestar através do estudo, do planejamento, da criatividade, dos esforços redobrados. Né? Nada mais é Exatamente. do que trazendo para si a responsabilidade pela sua vida. E é para tirar essa nuvem, né? Talvez um tabu até, né? Que alguém pode dizer o que você pode fazer, o que é melhor para você, e cabe. É como se fosse. Eu posso entender que é uma ferramenta de autoconhecimento também. Exatamente. Você vai ali acessar o inconsciente daquela pessoa que está sendo consultada. Então, ela vai expor ali, tanto que eu trabalho com perguntas e respostas.
A partir do momento que Sim. se faz uma pergunta para o oráculo, ele vai abrir ali, olha, você está passando por uma situação tal, 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 existem vários caminhos, então ele vai estar trazendo ali a possibilidade da pessoa conhecer mais a fundo, porque quando a gente está numa situação difícil, a gente não tem essa clareza. Quando a gente está ali no Sim. olho do furacão, a gente não tem essa clareza muitas vezes, a gente é tomado pela emoção e fica tudo meio que embaralhado, a gente não consegue ter uma percepção melhor daquilo ali. Então, o que é que o oráculo faz? Ele traz essa possibilidade, né? Ele traz essa visão de como está a situação e possibilidades para que você tome esse rumo, porque eu sempre digo, a partir do momento que um oraculista ele dita o que a pessoa tem que fazer, o que é que acontece? Ele está adquirindo Hum. para ele um karma. Porque muitas pessoas vêm para os oraculistas para que a gente resolva determinadas situações. E não é a minha responsabilidade. Porque a partir do momento que eu digo vá por esse caminho, a pessoa segue o meu caminho, vai por aquele caminho ali, muitas vezes aquilo não dá certo, a responsabilidade vai cair sobre mim. Então eu vou estar adquirindo também um karma que não é meu, mas que eu vou adquirir por uma consulta que eu estou fazendo. Então, todo oraculista ele precisa ter essa responsabilidade, né? O tarô é para trazer um alento, é para trazer ali um acolhimento, certo? Jamais para você aterrorizar, porque eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, que vêm para mim, que já passaram por outros oraculistas, né? Teve uma que disse que o oraculista disse a ela que ela ia morrer em um mês. Então a pessoa veio para mim desesperada. E não era nada daquilo. Porque a morte, se a gente perceber, Valéria, a gente morre o tempo todo, né? Nós somos a transformação. A vida é uma transformação. A gente sai ali da fase da infância, morre para a infância, nasce para a adolescência, morre da adolescência, vai para a vida adulta. Então, se você não tiver uma responsabilidade de ler aquilo ali de uma forma responsável mesmo, tendo empatia com o outro, você vai trazer um desespero para outra pessoa e vai, ao invés daquele oráculo estar ajudando, ele só vai prejudicar. Que lindo, Fabrícia, que lindo. Você sabe que eu teve um dia aqui em casa, arrumando, eu achei 3 cartas e perguntei para todo mundo da casa de quem são essas cartas, de quem são essas cartas, e ninguém sabia me dizer. E ninguém sabia dizer mesmo, até hoje ninguém soube dizer de onde é que surgiram essas cartas. Não era do Francisco, não era do Rafael, muito menos do João. Aí eu falei, João, eu vi aí um baralho aí de tarô, que eu acho que é seu. Aí, tá bom. Aí eu arrumando, aí eu abri o baralho, abri, aí no coisa tinha lá meu nome assinado, 93. Eu falei, gente, mas é meu? Eu nem lembrava. Nem lembrava. E eu me deu vontade de estudar o tarô. Me deu vontade assim, bem, como tudo agora para mim é um sinal, é um chamado. Eu pensei, poxa vida, que interessante. Assim, estudar o tarô, estudar as cartas, poder também entrar em contato com esse mundo dos arquétipos, né? Isso. Dessas figuras tão belas, saber ler isso. Ai, eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, você lê vários tarôs, vários baralhos, vários oráculos, né? E precisa de muito estudo, né, meu amor? Estou sentindo que eu preciso de um outro ciclo agora para sentar e estudar. Como é que é isso? Como é que é isso? Fala Então, para mim. a gente abre esse portal de intuição, mas é muito necessário, muito estudo, certo? Eu digo Sim. assim, eu comecei com as runas, depois eu fui para o baralho cigano, que é esse aqui que eu até trouxe, certo? Que Uhum. tem as cartinhas. E assim, eu estudo o tempo todo, porque a gente nunca vai saber de tudo. É complicado, cada situação, cada jogo é muito complexo, porque eu tenho o meu próprio método de tiragem, então, assim, cartas que saem em junção, elas adquirem aí um novo significado. Então, assim, eu busco muito esse conhecimento e acesso
a minha intuição, certo? É aliado com a intuição, certo. não trabalho com vidência. Existem pessoas que trabalham com vidência, na verdade, eu vejo gente fazer leitura em borra de café, eu vejo pessoas fazerem leitura em um copo com água, e acaba que essas pessoas já utilizam ali o tarô apenas como um veículo para algo que já está, que ela já, né, veio ali com aquele dom. Porém, eu estudo bastante, certo? Eu trabalho com mais de 10 tipos de oráculos. Meus oráculos, o meu direcionamento é o tarô, certo? É o tarô terapêutico, é voltado para auxiliar, porque eu agreguei as minhas terapias holísticas e coloquei ele também como um aliado para isso. Então, assim, eu estudo o tempo todo bastante, eu tenho meu próprio ritual para poder abrir os oráculos, eu tenho um quarto que é voltado para isso, lá onde eu faço as minhas meditações, busco essa conexão com a espiritualidade, peço sempre que aquele jogo ali, ele venha ajudar aquela pessoa. Então, antes eu vou pegar o nome da pessoa, vou entrar em conexão, vou entrar em meditação, pedir para que eu seja sábia nas palavras, que eu traga esse acolhimento, principalmente, que é o mais importante. E eu tenho também um modo de vida que é justamente para auxiliar nessas tiragens. Então, assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não frequento ambientes pesados. Então, isso tudo aí facilita também essa conexão, traz essa Essa conexão, limpeza. Exatamente. que lindo. Tem várias, né? Você tá provocando muitas cirandas. Se você lê o Oráculo das Deusas, Leio, você tem sim. o... Eu Ai, que trabalho também com lindo. ele. Então, meu amor, esteja à vontade para falar de tudo aquilo que você queira falar, porque estou tão feliz assim com a sua presença, porque o que me chamou a atenção na sua página, na verdade, e acho que você deixou um recado para mim no direct uma vez, foi a sua voz, foi o seu modo de dizer. Primeiro, esse sotaque maravilhoso, né? Que lembra muito as minhas origens mesmo, assim, nordestinas, né? Minha mãe era de Sergipe, meu pai é cearense, meu avô era baiano, parece aquela música do Chico Buarque. Então, assim, o modo como você fala, e sem ainda ver a sua presença física, me trouxe assim uma confiança. Eu acho que é um dos itens assim mais importantes para a gente estabelecer uma empatia, né? Um elo assim verdadeiro. Então, sem olhar você, sem saber como você era, eu ouvia a sua voz. E na sua voz, o modo como você fala, certo? Você fala. E eu digo assim, gente, uma preciosidade. Então, dali começou a ciranda. E você sempre interagindo com a ciranda, e eu sempre vendo assim o modo como você faz as suas postagens, e certo? Então, é certo. Para mim, me deu uma confiança e uma empatia de que é certo o seu caminho, sabe? Você realmente condiz com aquilo que você fala, condiz com aquilo que você faz. Além de... Aí, quando eu descobri essa figura, com esses olhos, eu falei, certo, vamos convidar a Fabrícia. Então, esteja à vontade, se você quiser, assim, fazer o que você quiser. Tá? Depois a gente lê os comentários, porque estão até sugerindo que você abra uma carta das deusas para nós. Vou ter Tá que bom? buscar esse baralho. Fica certo, pode ficar para outro dia, mas assim, a gente está aqui interagindo, isso que é lindo e bacana. A Valquíria está aqui, está ali tudo lindo. Esteja à vontade, meu amor. Interessante. Interessante, Valéria, que essa ciranda, ela me trouxe também muita coisa, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco de como isso tem mudado a minha vida. Você trazer essas leituras, né, às 9 horas, eu sou uma pessoa que eu não acordo cedo, não tem jeito, mas depois que você começou a fazer essa dinâmica, trazer essa questão aí dessa conexão com o sagrado feminino, que é tão importante, né?
com a questão do patriarcado, nós fomos nos perdendo, a gente foi perdendo a empatia umas com as outras. E eu queria até falar, além de muitas mensagens que eu recebi hoje, porque eu falei, eu tô super nervosa, né? Para participar da live, a gente fica, não tem jeito. E Fica, eu também fico. A Gabi, a Pachamama, ela mandou uma mensagenzinha para mim tão acolhedora. Você já sabe o que está dentro de você. Valéria sabe conduzir muito bem. Então, isso para mim são presentes, né? Essa questão de você ver uma outra mulher te apoiando. E a gente perdeu isso. Hoje em dia a gente vive nessa rivalidade. As mulheres, elas aprenderam a tentar subir uma na outra para conquistar alguma coisa, e a gente perdeu essa questão da irmandade, da conexão com o sagrado, esse respeito. Quando eu honro você, eu estou honrando o que há em mim também, né? Então, assim, essa ciranda, ela tá trazendo super isso, sabe? A questão de eu acordar, e comprei até um livro, que lembrando de você, e eu estou adorando esse livro. Eu não A sei se você já Ciranda, ouviu. jura? Ai, O eu vou querer Círculo anotado depois que eu quero esse livro. Perfeito, que fala muito do papel da condutora em um círculo, que é você que está conduzindo, né? O círculo nada mais é do que isso, essa troca de experiências, né? A gente lembra do rei Arthur, na mesa redonda, onde não Tábula tinha redonda. exatamente, não era uma pessoa que estava ali colocando uma verdade, e sim as pessoas trocando experiências, e isso é muito bacana. A gente se perdeu e a gente precisa se reconectar, a gente precisa se reconectar com o sagrado, com a natureza, umas com as outras principalmente, sabe? Essa questão de apoiar. Então, isso tem sido muito importante, me fez aí pegar o livro Mulheres que Correm com os Lobos, sabe? Para ler novamente, para estar aí conectada e colocar, na verdade, quando eu digo assim, que os oráculos, a maioria das pessoas que vêm para mim são as mulheres. Eu não sei se porque o homem ele tem essa questão muito racional, de lógica, né? Então ele não busca Uhum. muito. E assim, as mulheres elas vêm muito para mim. E eu estou levando bastante essa questão também da ciranda, incentivando que elas venham assistir, que estejam aí nesse círculo maravilhoso. E assim, eu hoje me sinto muito honrada de estar participando. Estou assistindo todas essas mulheres e assim, trazer essas pessoas para meu círculo também de amizade, para mim é uma felicidade incrível. E você, eu não preciso dizer que é uma mulher de luz, né, Valéria? Você está trazendo luz para Amém. todas nós. Você falou uma coisa bem importante que ontem. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, assim, por fortalecer ainda mais esse círculo que começou como uma leitura e mal sabia eu que a gente abriu um campo assim de tanta proteção, porque eu me senti muito protegida. A cada dia da leitura, eu me senti protegida por cada uma presente. É como se a maioria a gente conhece ou conhece através da rede, né? Se comunicando por direct e tudo mais, mas a gente não tem a presença física. Mas eu entendi que essa presença física, ela se inicia com esse fortalecimento assim do respeito, dessa troca mesmo, né? De a gente honrar cada história, porque cada uma tem uma história assim diferente, intrigante e que a gente aprende umas com as outras. E ontem eu falei disso até com a Ana Flores Luz, que ela vai vir aqui. Eu falei, eu estou começando a pensar que eu sempre incentivei que a gente pudesse comunicar pelo direct, porque existem as manifestações de agradecimento e muitas coisas são mais íntimas e não podem ser compartilhadas. Mas aquilo que não é tão íntimo, que diz respeito a essa ciranda, né, me fortalece muito, mas há de fortalecer mais ainda cada uma que esteve aqui. Então, é importante que a gente deixe os comentários no feed, porque é como se a gente pudesse conhecer e olhar uma para a outra, porque o seu comentário, a minha visão, vão se complementar. Eu vou aprender com o que você falou, eu vou
absorver a sua sabedoria, a sua percepção, e isso fortalece mais ainda o círculo. Eu ouvi isso da Maria Inês Espírito Santo, peraí, que ela vai vir aqui também, que ela escreveu esse livro, e ela continua fazendo as cirandas online. As leituras, ela faz isso online, mas ela fecha o círculo, né? Ela faz no Zoom, faz em outras plataformas. E ela falou, ela está com 70 e poucos anos, ela faz isso há mais de 30 anos. Então ela diz assim, nesses 30 anos, eu só aprendi com as mulheres, porque eu agradeci muito a ela ter assim, me iniciado, né? Ela falou assim, mas pode ter certeza que eu aprendi muito mais com vocês do que eu pude dar. Então, é muito lindo isso, assim, a gente poder trocar através ali dos comentários, esse fortalecimento, como a Gabi Pachamama fez com você hoje, como eu recebi de muitas de vocês no longo dessa jornada. Então, vamos consagrar A esse ciclo Sônia, cada vez mais firme. a Sônia também me mandou um direct hoje cedo, então eu acho isso tão acolhedor, tão bacana, sabe? A gente se sente aí realmente acolhida, né? E assim, é difícil muitas vezes. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida. Eu sou extremamente tímida. Para eu chegar aqui para fazer uma live, eu quase não dormi de nervoso. Mas, assim, receber esse acolhimento, receber isso aí é muito bacana. E, assim, eu fico muito feliz também de perceber hoje que muitas mulheres, elas se auto-intitulam bruxas, né? E as pessoas têm uma ideia tão diferente do que é ser bruxa. A gente ficou ainda com esses resquícios aí da Inquisição, da Idade Média, onde demonizaram mulheres tão sábias, né? Então, mulheres que se conectavam com a natureza, que estavam ali perto, que tinham conhecimento das ervas. Então, assim, hoje em dia eu me pego fazendo Da coisas cura. da cura, exatamente. E isso, o que é que aconteceu? Isso, de uma certa forma, os homens, eles perceberam que era uma ameaça para eles. Então, tudo que era ameaça era demonizado. Então, assim, hoje eu me pego fazendo coisas que a minha avó fazia. Hoje a minha avó, ela cuidou de muitos filhos com ervas, porque naquela época não existiam os fármacos. Eu não pude ter essa conexão com as minhas avós, porque elas foram embora muito cedo. Então eu não tive essa questão desse fortalecimento com elas, mas minha mãe me passou muita coisa, me passa muita coisa. Ó, tal erva para baixar uma febre, eu faço banhos, né? Então é tão bom a gente estar resgatando isso aí. E essa ciranda, ela me trouxe muito isso também, essas lembranças, né? Esse fortalecimento, essa busca por coisas até que eu já tinha esquecido e me trouxe em cada leitura, eu ia buscando ali no meu subconsciente alguma coisa, ia trazendo aquela paz e aquela certeza que eu realmente estou trilhando o caminho certo. Com certeza, certo? 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 Quando você tiver o seu programa, o jargão vai ser certo? É. Fala mais sobre os oráculos, os tipos de oráculos, porque é esse fonte de conhecimento que a gente quer saber. Vamos lá. Tem o Vamos lá. baralho, o baralho de Lenormand, né, que é mais conhecido como o baralho cigano, certo? Que é esse Sim, aqui. Eu sim, tenho que é o de Marcélia, que esse é sim. bem conhecido, né? O de Osho, esses foram os que eu trouxe. Tem o de Osho também. Sim. Cada oráculo desse, as pessoas me perguntam muito. Cada oráculo, ele responde para mim um tipo de questão. Muitas pessoas falam para mim, na minha parte espiritual, Fabrício, eu queria ver como é que está, como é que tá a energia. Eu uso muito o de Osho, porque eu acho um baralho muito profundo, né? Ele traz essa abordagem espiritual de uma forma aí mais consistente, né? Ele abre aí muito essas questões espirituais. Tem o outro que eu sou apaixonada também, o de Ganesha.
Que lindo, que lindo. Lindíssimo também. Ele abre muito bem essas questões aí espirituais. O cigano, geralmente, eu uso muito para ver questões sobre amor, né? Projetos, as runas, os projetos eu uso bastante. Esse aqui que eu acho muito bonitinho, que é o dos anjos. Que Eu não sei se lindo. dá para ver. Super lindo. Super lindo. São decks muito bonitos, né? E assim, eu utilizo muitos, mas não utilizo todos em uma consulta, certo? Aí eu Claro. vou colocando o quê? Depende da questão que a pessoa me traz, eu sempre peço, me mande a pergunta, porque eu não faço leitura de adivinhação, né? Você tem que me trazer a sua questão, você tem que me trazer aí o que está ali, o que você está precisando de orientação de uma forma clara, e eu vou escolher através da minha intuição e já do conhecimento que eu tenho, quais são qual é o oráculo que vai me responder melhor aquela questão. Certo. É interessante, assim, que eu vou linkando, assim, todas as cirandeiras que estiveram aqui, né? E ontem foi muito pertinente o que a Palmira Margarida falou, que ela falou assim, não é porque esse sentido ele está diretamente ligado à sua memória ancestral, Isso, né? O olfato. E quando a gente começa a trabalhar, né, nesse caminho assim, de autoconhecimento, através das meditações, né, dos seus rezos, como diz a minha amiga Caiti, que é uma indígena maravilhosa, que eu estou me comunicando com ela, enfim, com as leituras, né, com as suas buscas, na verdade, para esse caminho, é como se a gente, você falou, é como se a gente estivesse lembrando isso, de saberes que já sabemos. Assim como as cartas também, muitas vezes, você faz uma pergunta, e assim como no budismo também, né? É, quando diz assim, eu oro por um objetivo, mas você não pede nada, né? Você não pede, porque aquilo faz parte, esse livre-arbítrio ele está presente o tempo isso. todo, porque você pode mudar uma situação de uma hora para outra, dependendo da sua ação, da sua atitude, né? Então, então, assim, as coisas precisam estar claras, simplesmente isso. Tanto na pergunta, porque quando vira a resposta, que não é uma resposta de evidência, mas é uma resposta de esclarecimento e contribuir assim para que você acesse esse saber. Você Isso. mesma faça, é como se fosse uma ponte, não é isso? Tô louca. É isso mesmo. Ali nada mais, aquelas cartas que estão ali dispostas à mesa, elas não é nada mais do que o seu inconsciente sendo revelado, entendeu? Então, assim, vai expor uma situação, eu sempre digo, não usem o oráculo como muleta. Ele não pode ser utilizado como muleta. Não pode, a gente tem que ter essa questão de amadurecer uma ideia, de colocar em prática. Imagina se uma pessoa chega para mim e diz, Fabrício, eu quero saber se eu vou passar em um concurso tal. Aí eu leio e dou aquela certeza, você vai passar. O que é que acontece? Aquela pessoa ali, às vezes, nem se dedica como deveria se dedicar, porque ela tem a certeza que ela vai passar e ela não estuda, ela não vai fazer absolutamente nada, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que nós somos senhores do nosso destino. Então, se você não colocar ali, não caminhar com as suas próprias pernas, não trabalhar a sua intuição, não buscar aí o seu conhecimento para seguir a sua vida, não tem oráculo nenhum que vá ditar isso, sabe? Então, assim, o oráculo ele não tem que tirar a responsabilidade do outro. Jamais. Ele vai orientar, ó, você tem possibilidade de passar, se dedique, vá por tal caminho, cuidado com as distrações, né? Como a gente vê muitas vezes na questão de amizade, ó, essa amizade aqui, a energia que está sendo emanada para você não está bacana, trabalhe mais isso e isso. É para isso que o oráculo serve. Pelo menos da forma com que eu trabalho. Porque existem outros oraculistas que trabalham de outras formas e eu respeito. Mas o meu oráculo, ele é para ajudar, auxiliar, orientar uma situação que não tem aí, não está clara.
certo? Então, a Certo, gente não pode colocar o oráculo como algo que vai ditar, vá por esse caminho, porque não é essa a intenção. certo. E eu quero saber mais o que você sabe sobre os oráculos, assim, porque é, você mergulha também num lado de, vamos dizer assim, se apura muito o seu senso estético com as figuras. Porque as próprias figuras, elas consistem em símbolos, né? Que, que elucidam melhor cada situação, né? Assim, as posturas, de como assim, é a figura estética também que te leva a esse caminho também intuitivo de leitura. Tô louca? Tô. Queria Na saber, verdade, porque você aqui está tem falando sobre as figuras, o esse homem e livro, seus O Homem e símbolos. Seus Símbolos, Sim. porque as cartas Cada são símbolos. são arquétipos que são características de alguma coisa. Existem cartas que têm ali o símbolo, por exemplo, vamos pro baralho cigano. Você está vendo que nessa Sim, carta existe uma raposa. Essa raposa ela tem sim, um simbolismo, né? Então a raposa muitas vezes está associada o quê? A armadilhas, né? A traições. Então quando você pergunta por uma pessoa, de uma pessoa na verdade, ou de uma situação e essa carta sai, você vê que é uma situação perigosa, sabe? Que pode ser aí algo que não que você precisa ter cuidado, porque pode vir aí um obstáculo, pode vir uma armadilha, pode vir algo aí que vai te trazer uma situação difícil. Então já acende aquele pisca-alerta. O oráculo ele já revela algo que talvez você ainda não tenha percebido. Porque é muito difícil, Valéria, você conhecer as pessoas a fundo, saber quais as intenções essas pessoas têm em relação a você, porque não é todo mundo que tem essa questão sensitiva, né? Eu vi até uma vez uma live de você falando, eu não sei se foi você ou uma outra cirandeira, que diz, a minha energia não bateu, isso não tá me cheirando bem. Às vezes a gente tem foi essa ontem. Foi intuição, ontem. às vezes nós temos essa intuição, mas a gente deixa passar, né? Quantas vezes você tá com a sua intuição apitando ali, que aquilo ali não é bom, mas você deixa de lado a sua intuição e você continua. E aí, quando você tem uma dúvida, o oráculo ele já aponta ali e às vezes a pessoa, por ver aquela questão, elas conseguem saber que é uma situação de alerta. Então, o urso é a mesma coisa, né? O urso ele traz essa questão, a mesma questão aí da raposa, mas ele simboliza muitas vezes amigos próximos que têm aí que não estão honrando, né, a nossa amizade. A gente lembra pelo abraço do urso, né? O urso não abraça e não aperta, ele não mata. Então, as cartas elas são isso, elas vão trazendo aí imagens, muitas cartas têm associações com planetas, outras cartas com outras associações, e o conjunto daquilo ali você vai pegando o que cada imagem daquela quer dizer, e nessa somatória você consegue traduzir aí, né, e entender o significado. E é muito, por isso que eu digo que é muito importante o oraculista ele saber ler de uma forma segura, e estudada, Sim. para que não faça uma leitura muitas vezes errada, que ao invés de trazer uma solução, de trazer uma luz, apague mais ainda. Porque não são leituras fáceis. Né? A gente tem que estudar muito, e por isso, assim, eu acredito que eu tenho uns 6 anos que eu trabalho já como oraculista, mas como terapeuta já tem uns 20 anos. E assim, Uau! eu vou fazer 40 anos esse ano. Uma moça. Vou Uma moça. fazer. Não parece? Louca, louca. Olha isso, que coisa linda. A E idade da aí, loba. Mas é isso, exatamente. assim, porque nesse livro aqui também, que eu vou começar, né? Do Isso. Jung, o Tarô, sua Eu jornada tenho esse livro. arquetípica.
que é maravilhoso, né? Como isso, cada disposição de cada símbolo, de cada carta, em conjunto com as outras, né? Em conjunto, porque tudo é um conjunto, não é uma coisa só. Exatamente. Certo? Certo? Certíssimo. Fale sobre isso. Fale sobre esse conjunto de aspectos, né? Porque a leitura, ela não é Você já falou que não é uma adivinhação, que você não pode conduzir de modo que você interfira no karma da pessoa e de modo que isso também possa interferir no seu, porque se você faz isso, Exatamente. é quase uma traição com o próprio dom, né? Com sua Isso. própria missão de oraculista. Mas existe um conjunto, já que você reúne tão jovem, sábia, né? Está começando, amor. Agora que vai começar a coisa louca da vida da mulher. Então, assim, porque você reúne outros saberes também, né? Eu observei que você é oraculista, você estuda essas cartas, porque você diz que foi um chamado, mas a partir disso você também permeia por outros caminhos. E quais são Sim. esses? Então, na verdade, quando eu jogo, quando eu faço aí um atendimento, e eu percebo muitas vezes que a pessoa está com uma energia mais densa, a gente consegue perceber aí, através do oráculo, como está ali a aura da pessoa. A gente consegue perceber se aquela pessoa está sobrecarregada, se está cansada. Então, assim, a pessoa sai já do oráculo com um floral, que eu passo um floral que a gente sabe que são remédios vibracionais que vão trabalhar nessa parte de emoção de uma forma aí bacana. Passo um chá para a pessoa utilizar, porque eu gosto muito de chá, gosto muito de banhos com as ervas. Ou Sim. indico a pessoa a trabalhar com cristal para trazer esse equilíbrio dos chakras, né? Todo mundo tem os chakras e as pessoas elas não sabem que nós somos vibracionais, né? Então, Fala, e fala as pessoas disso, elas gente. deixam isso de lado. Nós somos seres espirituais em uma vivência física. Então a gente precisa entender, precisa respeitar isso. E Fala de assim, novo essa frase. Fala de novo essa frase. Nós somos seres seres espirituais vivendo. espirituais em uma vivência física. Então, somos seres vibracionais. Tudo que atinge a nossa aura, ela vai responder no nosso corpo físico como uma doença mesmo. Então, a gente precisa ter essa conexão, saber quando a gente está bem, cuidar. A gente não cuida do corpo físico diariamente, a gente não toma medicações muitas vezes, se alimenta. Por que não alimentar o espírito todos os dias, diariamente, né? Por que não? Então, as pessoas acham, às vezes, que é fazer uma oração ou buscar uma conexão de ano em ano e não sabe que a gente precisa estar diariamente exercendo a gratidão, principalmente porque o universo ele não sabe o que a gente pede, o universo entende a nossa vibração. Então a gente não pode vibrar medo, a gente não pode vibrar medo de doença, medo de pobreza, porque o universo em algum lugar ele vai entender que aquilo ali que a gente está vibrando e ele vai jogando aquilo o tempo todo. E às vezes a gente fica naquela roda de samsara, né? Rodando, rodando na mesma situação e a gente não entende que a gente precisa mudar a nossa vibração. E isso não é fácil. Eu digo direto, a Sim. gente passa aí anos para tentar equilibrar o nosso ser. Basta uma pessoa irritar a gente que a gente já perde toda aquela conexão. E para aquela energia sair da gente, demora. Então a gente precisa estar nesse autocuidado com o nosso ser, com o nosso espírito, entrar nessa conexão, estar conectada à natureza, né, o tempo inteiro, fazer os banhos, usar os óleos essenciais que tá aqui. Ah, ah, Exatamente. Estou sempre com alecrim aqui. Sempre com alecrim. Assim, muito, muito bacana. Ontem, porque assim, na minha família, Certo.
Foi assim, a minha tia Sônia, eu tenho uma tia Sônia, que ela é massoterapeuta, acupunturista, fitoterápica, enfim, ela é um poço de sabedoria, assim, e eu digo que ela tem mãos de nuvens. Porque quando a gente recebe uma massagem dela, não é só o corpo físico que recebe a massagem. Parece que ela vibra, né? Ela traz uma energia, né? Que limpa assim um pouco a sua energia vibracional. Mas eu só estou usando essas palavras agora, porque eu estou, né, entrando nesse campo, nessa vida. E eu não sabia disso, assim. Quando a gente começa essa ciranda, por mais que já ouvi falar, já ouvi falar, já ouvi falar, mas se eu não sentar numa poltrona, colocar uns livros na minha frente, ter um tempo para aquilo, como se dedicando, né, a se desafiar mais conhecimento, porque é o conhecimento, é o estudo que ancora, né, aquilo que Exatamente. você intui, aquilo que você quer saber, porque para se aprofundar mesmo, né? Então, assim, aí a minha tia Sônia, ela se tornou budista mais ou menos no mesmo mês que eu me tornei. E nós nos encontramos num hospital onde meu pai estava internado. E aí eu não sabia que ela era budista, nem ela sabia que eu era budista, que eu estava morando em São Paulo. Aí ela, eu vou fazer uma oração aqui, Valéria. Tal. Aí eu também, Sônia. Aí quando a gente abriu o livrinho, era o mesmo livrinho. Aí dali, né? Veio ela, veio eu, veio a minha irmã Valquíria, veio a filha de Valquíria, Thalita, veio minha prima Seição, minha prima Patrícia, meu pai, a esposa do meu pai, a Vera. Quem mais na família? Tem mais, é porque agora eu estou nervosa. Mas, assim, foi uma correnteza de budistas, né? Porque a gente pensava, a gente precisa vibrar no mesmo saber. Quer dizer, eu observei que vibrando no mesmo saber, na mesma busca, o diálogo e o entendimento familiar fica mais claro, né? Porque assim, a gente para de apontar o dedo, né? Olha, Exatamente. para de apontar o dedo. Minha responsabilidade. Então, aquilo está acontecendo porque, de alguma forma, isso está na minha vida para o meu aprendizado. A gente começa a entender isso. Nada vem assim de uma hora para outra. Então, com o passar do tempo, né, o teatro também possibilita muito isso, porque o teatro você trabalha com a sua intuição, trabalha com a sua presença física. Então, esses saberes ocultos, né, muitas vezes eles fazem parte dos próprios exercícios de concentração, de foco, né, de objetividade, de inteireza, de leveza, né? Tem qualidades de movimento, coisas. A Soninha, mais orgânica, tá aqui. Então, assim, tudo assim foi me conduzindo. E eu agradeço assim, a gratidão que eu tenho hoje por todas essas mulheres, por todas as, né, que permearam assim, de alguma maneira e foram jogando umas sementinhas. Eu digo, nesse momento de quarentena, que eu ressignifiquei mais orgânica como o meu mais precioso retiro espiritual, porque a gente não está só preso por uma condição, né? Porque eu acho que eu era muito mais limitada, mesmo com tantos conhecimentos, quando a gente tinha a liberdade de fazer o que quer, né? Vamos fazer o que quer. E agora parece que você concentra tudo isso. Exatamente. E estou falando muito, mas eu quero que você fale assim, essa energia vibracional, né? Essa limpeza vibracional, como a gente pode, através desse como você percebe isso? Assim? Quais são os cuidados que a gente escova o dente, a gente lava o cabelo, passa creme, limpa a orelha, limpa o nariz, né? Passa desodorante, né? Limpa tudo. Esse campo vibracional, como a gente pode, além das nossas orações, né? Como a gente pode trazer isso, tornar visível isso, que a gente pode cuidar, deve cuidar no dia a dia? Então, eu digo que é um conjunto de coisas, na verdade. Primeiro, cuidar do ambiente onde a gente vive. Eu amo estar em minha casa.
tem muita gente que não consegue ficar em casa. A casa eu considero como nosso templo, né? Nós não temos aqui também o nosso corpo é o nosso templo e temos a casa, que é o ambiente onde a gente fica, onde a gente descansa, onde a gente mantém os laços familiares, manter a casa organizada, manter a casa limpa, né? Manter ali sempre a porta do banheiro fechada. Isso muitas vezes mantém aberto, mas a gente sabe que é ali onde a gente despeja tudo que o corpo não quer, e quando você mantém aquilo ali aberto, é como se tudo que está ali contaminasse o resto da casa, certo? Então, Sim. fazer assim, pelo menos uma vez por semana, uma limpeza bacana na casa, colocar uma essência, um incenso, ou fazer uma oração, certo? Outra coisa, usar as ervas, seja para um banho energético, seja para um escaldapés, usar os óleos essenciais ali. Poxa, eu não vou tomar um banho hoje, mas eu vou pingar ali no banheiro enquanto o chuveiro está aberto, eu vou pingar umas 3 gotas de óleo essencial no chão. Aquele vapor ali vai trabalhar tudo isso. Tentar meditar, porque não existe coisa mais maravilhosa do que a meditação. Com a meditação, você consegue silenciar e esvaziar o que polui você. Então, assim, nesse tempo de quarentena, agora de isolamento, é como se o universo ele tivesse nos obrigado a parar. Eu sempre digo, as pessoas estavam naquela rotina. Eu não posso cuidar do meu filho porque eu não tenho tempo. Eu não posso ler porque eu não tenho tempo. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo. Agora a gente tem tempo e não sabe o que fazer com o tempo, né? Então, é pegar um Tá. livro, é buscar o conhecimento. Não tem. A gente pode perder tudo, mas ninguém tira o que a gente aprende, o que a gente conhece. E a gente não leva nada de material na nossa vida. O que a gente leva é o que a gente aprende, é o que a gente é para o outro, sabe? Ter a empatia de ouvir um amigo em algum momento que esteja precisando de alguma coisa, abraçar aquilo ali, sabe? Então, assim, existem vários meios de você fazer essa limpeza, de você estar em conexão com a natureza, de você A vibrar o música, amor, a música, um filme que você gosta cantar. de assistir. Exatamente. Então, assim, a gente Hum. tem que buscar coisas que nos dê prazer. Desligar noticiário que só sai morte, notícia ruim. Isso polui a sua casa. Polui, a gente começa a vibrar no medo. Tá todo mundo vibrando medo, sabe? Por quê? Porque tá realmente uma situação nova. É algo que ninguém nunca esperou viver. Então, aproveitar esse tempo que está sendo nos dado para aprender, né? Para buscar o conhecimento, compra livros, baixa livro na internet, assiste documentários, seja o que for, a gente precisa buscar esse saber, a gente precisa estar conectada aí com o que é bom, com o que é positivo, porque se a gente vibrar, o que eu digo, o medo, ou vibrar coisas ruins, se conectar a coisas ruins, aquilo ali vai poluir o nosso campo áurico. Certo. Ah, minha linda. Vamos para alguns comentários aqui, que tá muito linda essa ciranda. Vou lá no começo. Gente, quanta gente. Que lindo. Tananana, olá, olá, Bom dia, muitos bons dias, muito te amo, muito te amo. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Eu estou escrevendo meu segundo livro. Comecei após a ciranda. Olha, Marcia! É isso, é aquilo que a Gabi Alves trouxe no sábado para gente, né? Quando ela revelou uma poesia que ela, assim, porque ela estava angustiada, né? Com uma TPM, alguma coisa que nem era tão normal assim, ela sentia aquilo. Aí ela falou: deixa eu escrever aqui. E no momento que ela escreveu, aquela dor, aquela angústia passou, né? Então eu considero também a escrita como uma medicina, uma forma da isso. gente não só registrar as nossas emoções, nossos sentimentos, mas extrair, às vezes a gente, né, sem querer, vê umas coisinhas já prontas, mas às vezes você vai ali rabiscando, investigando, é um exercício de cura também, de autoconhecimento. Exatamente. Eu indico
e começam assim, quem não tem esse hábito, tenha, por favor, experimente. É você deixar um caderninho na cabeceira, deixar um caderninho assim à vista quando você está orando, principalmente quando eu estou fazendo daimoku. Ah, e lembrei que eu queria falar. Quando eu comecei a falar da minha tia, da minha irmã, não sei o quê, que ontem a minha irmã falou comigo assim, Valéria, até o meu daimoku mudou a qualidade depois da ciranda. E eu devo confessar que o meu também. É assim, é estar mais presente, trabalhar a respiração, o tom da voz, e sai um daimoku mais inspirado, assim, sabe? Assim, não importa o tempo, e o tempo passa rápido também. Você faz uma hora de daimoku rapidinho, muito rápido. Precisamos conversar, Fabrícia. Estão dizendo aqui, divino esse livro. Depois, Fabrícia, coloca o nome do livro. Coloco sim. Crenças limitantes algumas vezes nos atrapalham a jornada. O que seria crença limitante? O que seria crença limitante? As crenças limitantes é o que a gente acredita que é aquilo ali pronto, né? Por exemplo, eu tenho uma crença limitante de que eu não consigo fazer aquilo ali, determinada coisa, eu já coloquei na minha cabeça, ou algum pai ou mãe falou tal coisa e aquilo reverberou em mim e ficou impregnado. Então, muitas vezes as crenças, elas nos limitam, né? Elas impedem muita gente da gente dar abertura para tudo que há dentro de nós. Então, muitas vezes as pessoas acham que, poxa, eu não sou capaz de fazer certa coisa, eu não consigo fazer. Então, assim, isso se torna uma crença limitante, porque você colocou em você que você não pode e realmente você não vai poder enquanto você não desmanchar aquilo ali. Olha só, menina, é isso, assim. E por isso a gente. Eu lembro, assim, já perdoei, tá, gente? Só vou compartilhar aqui, porque isso é. Mas, muitas vezes na minha infância, eu ouvi de algumas pessoas assim: ah, você é incapaz, não vai. Isso não é para você, não, você não vai conseguir tal coisa. E aí, assim, até chegar aqui, os 55 anos, foi duro, assim, eu acreditar mesmo. Porque eu fiz. Mas, no fundo, tem sempre uma coisa que diz: ah, será? Será? E eu acho que eu estou vivendo a primeira vez na minha vida o acreditar em mim. E foi a ciranda, sabe? Foi a ciranda, assim. Assim, e perdoar e ter até gratidão, porque muitas vezes essas pessoas também repetem aquilo que é o que a consteladora aqui falou uma vez, né? Ninguém dá aquilo que não tem, né? Talvez ela tenha recebido aquilo e não adianta eu culpar também, eu sou assim porque aquela pessoa me falou aquilo, então eu também não. E assim, aí quando você até perdoa e agradece, né? Esse sentimento de gratidão é muito nobre mesmo. Quando eu liguei para agradecer a Maria Inês Espírito Santo o fato dela ter me iniciado, ela mora lá em Portugal hoje, longe, está fazendo mestrado. Aí ela silenciou um pouquinho, eu senti que ela se emocionou, sabe? E ela falou assim: sinal que você está curada, Valéria. Porque essa empatia, assim, principalmente entre as mulheres, né? É um valor muito grande para o nosso crescimento, né? É como se você tivesse recebido alta. Então, crença limitante, às vezes, não pela culpa do outro, mas é você ter o entendimento de perdão por aquilo que foi repetido e você levou anos acreditando e ver a oportunidade de se renovar, de começar de novo. Porque a gente sempre tem a chance de começar de novo, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está se renovando. Olha, estão pedindo aqui a carta das deusas. A gente vai fazer outra live, então, para isso. Fabrícia vai se preparar. Vamos sim. Bom dia. Excelentes explicações no mundo que vivemos hoje. Autoconhecimento é essencial para mantermos equilibrados. Isso, meu amor. É Lotus Flor
Amor. Ah, bem-vinda! Bem-vinda! Nunca vi você aqui. Então não vi, não prestei atenção, É desculpa. daqui de Já Aracaju. começou com runas? Caraca! Eu sou admirada aqui, nossa querida cirandeira. Já começou com runas? Caraca! Eu também iniciei com runas, Ana Luz Flores dizendo. O que são runas? Eu não sei. Runas é um meio de tiragem, é um oráculo também, só que dos nórdicos, né? Dos vikings. Ah, São pedrinhas com símbolos gravados e cada símbolo daquele ele simboliza ali como é um arquétipo também, né? Como as um arquétipo cartas. também. Isso. Que lindo! Que lindo! E hoje, falando cedo com um amigo lá da Bahia, ele disse assim, a mãe dele é artista plástica. Olha que coisa linda, né? Artista plástica, ela estuda também muitos caminhos de autoconhecimento. Teve Covid, ficou muito mal. Está com 65 anos, teve Covid, ficou muito mal, mas renasceu. E ela falou que não sei se foi durante ou antes disso, ela estava fazendo um trabalho de pintura de pássaros. Pássaros. E toda vez que ela acabava, olha que lindo, logo no dia que você veio, logo depois que ela acabava a leitura, ela parece que recebia assim, uma mensagem daquele pássaro. Então ela escrevia, como se fosse assim como se fosse esse aqui, orientações, né, de cada Sim, que pássaro. E ela lindo. transformou essa arte em oráculo, chamou Oráculo dos Pássaros. Coisa mais linda. Eu falei, hoje eu vou falar com o oraculista, olha que lindo. Ana Luz Flores, eu também mudei meu fuso horário por causa da Valéria. Tudo mudou e passou a fazer outro sentido. Ai, que bom, gente. Pura verdade. Olha, Nelly de Pernambuco, maravilhosa. Recife, Candeias. Pura verdade. Mas aqui é ciranda e ciranda de mãos dadas. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamar. Olha, qual o nome do livro que você... A Tata Miller está perguntando qual o nome do livro que você mostrou aí. Círculo de Mulheres, as Novas Irmandades. De quem é? Beatriz Del Picchia e Cristina Balieiro. Balieiro. Sim. Depois põe no seu stories, me Vou marca para eu também colocar, marcar aqui. Tem certo? um livro, a Nelly, que é professora, tem um livro, Comunidade, Aprendizagem e Instinto, que fala das tertúlias dialógicas e a importância da meditação. Depois compartilha essa capa, esse autor com a gente, Nelly. Olha quanta coisa linda. Pura luz, pura luz. Que ser humano especial é a Fabrícia. Ah, Fabrícia, que alegria. Luciana, uma mulher assim, iluminada, não consegue encontrar o próprio caminho à luz de uma vela ou à luz das estrelas, sem também lançar luz sobre as outras. Tá demais essa ciranda. Elos de uma grande corrente de força. É isso, Ana Luz, é isso. Nossa, nós vamos nos reunir, vai ser tão bonito. Olha, a gente está chegando... Olha como passa rápido. Passa rápido A mesmo. gente está chegando, a gente está chegando. Eu quero, assim, primeiro agradecer demais a Eu que sua agradeço. generosidade, disponibilidade, seus saberes. Eu sei que não é fácil, mas assim, toda vez que a gente vence assim uma dificuldade, a gente cresce. E se para você ficou tímida e nervosa, meu amor, se eu fosse você, já lançava os seus 21 dias de live. Que é esse o objetivo, né, de crescimento mesmo, para vencer essa timidez, que você fala muito bem, você tem uma clareza muito linda, assim. E eu queria que você fechasse a live. Olha, dois bem-te-vis namorando aqui, menina, que loucura. Que você fechasse a live assim com o que você quiser falar. Na O que verdade, você sentir. eu quero falar para você como você é importante, como você está trazendo luz. Eu quero agradecer por esse espaço, por você ser tão humana, Valéria, por você ser tão acolhedora, sabe? Todos os momentos que eu falei com você, você me recebeu tão bem. E isso é tão bonito. Você tem uma luz tão grande, sabe? Que
eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com você, de poder ter o universo ter me presenteado em tempos tão difíceis com uma pessoa tão iluminada, sabe? Não é porque eu tô aqui, sabe? Você está me cedendo essa Sim. oportunidade, é porque é você Então, mesmo, sabe? Você é luz, você é uma pessoa maravilhosa. Você está mudando a vida de muitas mulheres, você está transformando, revolucionando aí essa quarentena, trazendo essa união para nós, né, mulheres, fortalecendo esse círculo. E assim, eu sou muito grata a tudo isso que você está fazendo por nós e continue, sabe? Que isso é muito importante. que lindo, muito obrigada, meu amor. Eu quero agradecer assim todos os dias é, é, porque foi uma situação assim bastante nova na minha vida, né? Assim, viver esse momento de quarentena. Eu que gosto tanto de sair de casa, de viajar, de visitar meus amigos, de receber amigos. E foi um momento de dizer: e agora, Valéria? O que você vai fazer com tudo isso? Então, foi um caminho que foi muito difícil, assim, mas eu digo para todo mundo assim, que eu encontrei na leitura da Ciranda um significado para esse momento. E quando eu quis dividir isso, foi com muita humildade e muito coração, para que eu buscasse o entendimento desse momento que para mim era muito difícil e para que outras pessoas também pudessem ressignificar, segundo a mais orgânica aqui, Luísa Sarmento, ressignificar a felicidade no dia a dia. E a resposta que eu tive foi essa, foi um encontro com as mulheres sábias, velhas enquanto jovens, jovens enquanto velhas. Por isso eu peço que a partir de hoje, assim, que esse novo ciclo vai terminar daqui a pouco e a gente vai descobrir como é que ele vai continuar, mas que aqui a gente deixe mensagens no feed, Exatamente. uma com a outra, para que a gente possa fortalecer ainda mais esse círculo. Foi o que a Maria Inês trouxe para mim no dia que a gente se falou agora essa semana. Ela falou assim, porque essa troca é a própria ciranda. Essa Exatamente. troca é o círculo, é o que nos fortalece. Né? É bom receber isso individualmente, quando se trata de algo bastante difícil e particular, mas quando diz respeito à ciranda, é que cada um se fortaleça com cada uma. Então, meu amor, muito Obrigada, obrigada por gratidão. muito obrigada por Eu que tudo. Muito agradeço. obrigada. Vamos fechar aqui nosso portal, que hoje foi aberto com essa ciranda. Quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Luz, Para você, para te amo. nós, né? Te amo Para também, nós meu todas. amor. Te amo também. Isso, que lindo. Bem, gente, e agora? E agora, amanhã, vou dizer para vocês, amanhã, olha como é que a ciranda é maravilhosa. Eu comecei a seguir algumas páginas que têm a ver com a ciranda, com o Círculo Sagrado Feminino, aí fui descobrindo outras mulheres, fui descobrindo várias práticas, várias leituras, indicações de rituais, indicações de saberes, enfim, uma loucura. E entrei em contato com uma menina, que aí depois de me comunicar com ela, eu descobri que ela nem mora aqui, ela mora em alguma cidade na Alemanha. E ela tem uma delicadeza assim, no modo como ela conduz a leitura das mulheres que correm com os lobos. Na verdade, ela não faz leitura. Acho que ela deve ter algum processo que é mais sofisticado, assim, meu sonho quando crescer. Ou ela decora, que é o meu sonho também, mas ela decora, ou fala muito fluentemente, trechos das mulheres que correm com os lobos. Ela faz isso toda segunda-feira, ela está terminando esse ciclo, que ela vai entrar num novo ciclo. Assim como eu, assim como nós. E amanhã ela vai estar aqui.
para falar das mulheres que correm com os lobos. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vou fechar aqui com uma poesia de Marcinha, Variando das Ideias. Ah, o amor. É assim. O amor vai chegando em doces palavras que perfumam a alma. Toques sutis, onde perfilam sorrisos abundantes, de puro encantamento. Deleite fremente dos desejos, ainda levemente pueris e absortos em pura magia. Quiçá eu pudesse volver o tempo para que os minutos se alongassem e mais perfeitamente fossem vividos. Por segundos por segundos esqueço-me da eternidade das horas e busco com o fechar das pálpebras e no suspiro profundo da alma sua doce presença na aurora do novo dia. Muito obrigada. Até amanhã às 9.